Queria também cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que Deus esteja abençoando a sua vida, que nós possamos estar juntos louvando o nome do nosso Deus e juntos estaremos glorificando o nome do Senhor. Domingo passado eu falei sobre um texto de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 24, e eu falei sobre Javé Shalom, o Shalom de Deus. Um Deus que se faz Pai, se faz presente, que com esse Shalom ele traz para mim e para você integridade, restauração. E eu falei bastante domingo passado sobre a lógica inversa do reino. E nós vamos continuar falando sobre isso hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre Javé Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Mas é interessante que domingo passado, quando a gente falou de Javé Shalom, é uma experiência que Gideão tem com Deus. A gente falou sobre a experiência de Gideão ali, malhando o trigo no lagar, e o anjo do Senhor, que na verdade é uma teofania, é Deus que se faz presente. Então o anjo do Senhor vem falar com Gideão, e a partir da experiência de Gideão com o anjo do Senhor, então ele levanta um altar a Javé Shalom. E é interessante porque ele levanta o altar a Javé Shalom, mas a primeira coisa que Gideão tem que fazer, a sua primeira incumbência, ele tem que pegar o boi cevado do seu pai, o segundo boi do seu pai, e ir lá e derrubar o altar de Baal e destruir a estátua de Azerá, que era a deusa da fertilidade. Então a primeira coisa que Gideão vai fazer é derrubar o altar de Baal, vai criar um conflito enorme na comunidade. A comunidade quer matar a Gideão, porque ele derrubou o altar de Baal, né? Absurdo, um sacrilégio, né? E a segunda coisa que Gideão vai fazer, ele vai combater os midianitas, que o texto diz em Juízes 6, que eram os camelos, eram tantos camelos, que era como a areia do deserto. Eram incontáveis. E aí você vê a lógica inversa do reino. Ele levanta um altar a Javé Shalom, Deus de paz, mas as primeiras coisas que ele vai fazer é entrar em conflito. E a gente fica assim, mas não era altar de paz? Não era para ficar em paz? E a gente às vezes pensa, né, Shalom, né? Eu tenho que ficar na praia, deitado na rede, debaixo de uma sombra, de uma palmeira, tomando água de coco. Esse é o Shalom, né? E Gideão não. Gideão tem que ir para a batalha. Gideão vai para a batalha e isso é o Javé Shalom. Ele traz paz para poder ir para a batalha. E hoje nós vamos estar vendo outro texto. Eu queria que você abrisse o seu texto aí em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, está no Antigo Testamento, está um pouco antes de Reis, um pouco antes de Salmos, né? Então, se você está em Salmos, vira à esquerda, volta um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. E nesse texto você pensa, né? Nós vamos falar sobre Javé Shabaoth. Bom, se nós vamos falar sobre Javé Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, então nós vamos falar sobre o quê? O momento de guerra de Israel. Israel vai enfrentar um exército poderoso, aí Deus se revela como Javé Shabaoth. Né? A gente pensa assim, na lógica humana. Ele vai ter que enfrentar um exército muito grande, ele vai ter um conflito muito grande. Então Deus se revela, não, eu sou o Javé Shabaoth e pode ir para a guerra que eu estou contigo, eu sou o Senhor dos Exércitos. É assim? Não. O texto que nós vamos ver hoje é sobre a angústia. A angústia de uma pessoa que precisava ter paz. E isso é a lógica inversa do reino. Quando a gente pensa em Jeová Shalom, é para ter paz, deitado na sombra, na rede, embaixo de uma palmeira, tomando água de coco, e não é isso.
Gideão sai para a batalha. A gente pensa, Jeová, Senhor dos Exércitos, aí a gente, bom, agora é para a guerra, é para a batalha. E ele diz, não, é para ter paz. E isso é a lógica inversa do reino. Deus trabalha conosco, trabalhando o meu e o seu coração, enfrentando juntamente comigo as circunstâncias para transformar a realidade dessas circunstâncias. Está transformando isso para que o meu e o seu propósito possa ser cumprido no Senhor nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Hófni e Finéias, e os 2 filhos de Eli, que era o sacerdote principal. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival, Penina, muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre, ela não podia ter filhos, era estéril. E assim sucedia de ano em ano, ao subirem à casa do Senhor. Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai continuar lendo esse texto, mas a gente precisa primeiro trabalhar algumas coisas aqui. E a gente falava sobre essa lógica inversa do reino. E esse é um momento interessante, a gente estudando sobre os nomes de Deus, a gente começa a entender essa lógica do reino. Quando eu der a minha vida por amor a Cristo, eu sou salvo. Quando eu resistir a isso, eu perco a minha vida. Então, na lógica do inverso, do reino, quando eu perco a minha vida por Jesus, eu ganho. E quando eu quero ganhar a minha vida para mim mesmo, eu estou perdendo a minha vida para Jesus. Na lógica do inverno, do reino, esse inverso, ela acontece quando Deus quer que eu vá para a batalha, então se manifesta como Jeová Shalom. Ele se manifesta na minha vida e trabalha a minha vida. Gideão, quando ele esteve nesse momento de conflito, ele precisava enfrentar exércitos, precisava enfrentar os seus inimigos, mas para eu enfrentar o exército e os meus inimigos exteriores, eu precisava ter paz interior. E é interessante esse momento, porque o anjo do Senhor se apresenta para ele e fala que Gideão vai libertar a Israel da mão dos midianitas, e ele fala: ah, Senhor, eu sou pobre, e eu sou o menor na casa dos meus pais. Quem sou eu? Diríamos nós hoje, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu para ir lá libertar? Israel? Não, chama outro rapaz aí. Você talvez tenha se enganado de endereço. Tem certeza que é o meu endereço? Eu moro nessa rua aqui. Você não bateu na casa errada? Não, porque eu sou pobre, né? E sou o menor na casa dos meus pais, aquele sentimento de inferioridade, do menor, mas insignificante, né? E o anjo vira para ele e fala assim: vai nessa tua força. E você olha assim: hã? Como? Faltou um pedaço aí da frase, né? Acho que o copista na hora lá
pulou uma parte do diálogo, porque ele está falando que ele é pobre, que ele é o menor da casa dos pais dele, que ele não tem condições, e o anjo vira para ele e fala, vai nessa tua força. E, como? Que força? Mas o anjo está enxergando na vida de Gideão qualidades que nem ele mesmo estava enxergando. Ele se olhava no espelho e falava assim, eu sou pobre, eu sou inferior, sou o menor da casa dos meus pais. E isso acontece muito conosco, que nós muitas vezes estamos olhando somente para o aqui e o agora, e Deus está olhando lá na frente. Ele está visualizando coisas que eu e você não visualizamos nas circunstâncias presentes. E ele então vem trabalhar com Gideão para que ele mudasse isso. E agora nesse texto de 1 Samuel, a mesma coisa. Ana, ela passa por um momento de crise. Ela é estéril. Ela não pode ter filhos. E esse é o primeiro texto na Bíblia que aparece o Senhor dos Exércitos. Na nossa lógica, deveria aparecer o Senhor dos Exércitos para um momento de guerra, de combate. Vai enfrentar os filisteus, vai enfrentar os midianitas, vai enfrentar o povo persa, vai enfrentar a Síria. Não. Deus se manifesta na vida de Ana como o Senhor dos Exércitos, para que ela enfrentasse as suas dificuldades pessoais e restabelecesse os seus sonhos. A partir desse momento, nós vamos ver várias vezes esse título dado a Javé, o Senhor dos Exércitos. E esse título, Senhor dos Exércitos, está relacionado à onipotência, à grandeza desse Deus, que é um Deus universal e que entra na batalha juntamente comigo e com você. É interessante porque há um momento na tomada de Jericó, que é um texto que sempre me chama a atenção, quando Josué vai tomar Jericó, ele tem ali as suas oscilações. Será que é agora? Será que nós vamos conseguir? Jericó, nesse momento na história de Israel, Jericó é uma cidade-estado, é uma cidade potente, uma cidade muito bem cercada. Quando eu fui a Jericó, visitar Israel, quando eu fui até lá, você vê ainda as muralhas, parte das muralhas que estão sendo restauradas pela arqueologia, você vê que dava para se andar a cavalo em cima da muralha, não é embaixo, em cima da muralha, você andava a cavalo. E essa cidade era tão bem fortificada que se achava na época impossível de ser destruída, impossível de entrar em Jericó. E a primeira cidade, quando o povo de Israel sai de escravos, sai do Egito, enfrenta o deserto, a primeira cidade que Deus vai dar para Israel é Jericó. Ele podia ter começado, na nossa lógica humana, começa com uma cidade pequenininha, com meia dúzia de gato pingado, a gente vai lá, vence, opa, vencemos, aí vai para uma de 15, depois uma de 50, depois uma de 200, e depois vai para Jericó, que já devia ter nessa época aí uns 8, 10 mil habitantes. Mas na lógica de Deus não é essa. Você vai entrar de sola, na primeira. E aí todos os outros vão assim, se Jericó caiu, o resto vai cair também. Se Deus deu Jericó na mão de Israel, vai dar o resto também. E a gente começa a ver a lógica inversa do reino. Como Deus trabalha comigo e com você. Em Isaías, esse título, Senhor dos Exércitos, aparece 60 vezes. No livro de Jeremias, aparece 77 vezes. No livro de Zacarias, aparece 53 vezes. Mas a maioria das vezes que Deus se revela como Jeová Shabaoth, Ele está trabalhando comigo e com você as nossas batalhas emocionais, as nossas dificuldades espirituais, os conflitos físicos que eu e você temos que enfrentar em meio às nossas guerras, às nossas lutas. A gente leu a partir do versículo 2, por isso que a gente volta ao texto agora,
Diz que Elcana, ele é da cidade de Efraim, uma cidade nesse momento importante. Elcana, ele é casado 2 vezes, ele tem 2 mulheres. Nesse momento, ainda vigora a ação da monogamia. Mas Elcana tem 2 mulheres. Mas você não vê nenhuma crítica no texto com relação a Elcana ter 2 mulheres. Por quê? Porque provavelmente dentro da lei de Deuteronômio, de Moisés, uma mulher que não podia ter filhos, e ficava configurado que ela realmente não ia mais ter filhos, ou ela não podia ter filhos, nunca pôde ter filhos, no caso aqui de Ana não podia ter filhos, então o marido podia ter uma segunda mulher. Então, a gente entende nesse contexto que Eucana casou-se com Ana porque ele a amava, diz o texto que ele amava ela e dava para ela uma porção da bênção, quando ele ia até o templo, mas ele não tinha filhos com ela, então ele casou-se com Penina, e Penina lhe dava filhos. Ana, no hebraico, significa graça. E Penina, no hebraico, significa pérola, margarida, pérola. Aqui a gente vê que, por causa desse limite de Ana, então havia um conflito entre as 2 mulheres de Elcana. Penina acabava perseguindo a Ana, porque Ana era estéril. E aqui a gente pode entender que aqui começa o início, talvez, da dor e da luta de Ana, da enfermidade de Ana. Porque a enfermidade ela não se dá somente num aspecto, o aspecto físico, que ela não podia ter filhos. Aqui a gente começa a perceber que Ana, ela foi sucumbindo diante dessa situação que ela não podia ter filhos. E ela foi se fragilizando. Então, aquela que era a graça, que era graciosa, que tinha alegria, a gente começa a perceber pelo texto que ela já não tem mais essa graça, que ela já não tem mais essa alegria, que ela agora chorava. Versículo 6 em diante diz: ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, quando iam ao templo, Penina provocava Ana, pelo que ela chorava e não comia. E aqui você começa a ver, então, a dor de Ana. A dor de Ana foi se acentuando, foi piorando, porque ela queria ter filhos. Esse era o seu sonho, ter filhos. E ela não podia ter filhos. Isso acabou se tornando uma crise na vida de Ana. E essa crise na vida de Ana levou Ana a começar a entrar num processo de depressão. A depressão profunda. É uma perda de objetivo, uma perda de alvo. A gente muitas vezes vive isso quando a gente tem decepções, desapontamentos. Coisas que acontecem conosco que vão nos tornando inquietos, irritados por uma rotina que a gente não vê frutos, não vê resultados. Ana, ano após ano, diz o texto que ela subia ao templo e nada mudava. Ela não vê frutos nesse processo, não vê mais alvos, não vê mais sonhos, ela não vê mais possibilidades, ela só chorava e não comia, diz o texto. Ela vai entrando num processo de irritação e vai se entristecendo, vai se angustiando. O versículo 10, você abre aí na sua Bíblia, diz que ela tinha uma amargura de alma. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana, ela vai ao templo e eu imagino que esse momento ela se derrama diante de Deus. Ela estava irritada, estava inquieta. Aqui eu já vejo sinais de um desespero, porque ela tinha uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito.
Ela não vai somente ao templo para assistir o culto, ouvir a palavra e ser abençoada. Ela vai para se derramar diante de Deus. Há sinais aqui claros de uma depressão profunda, de uma amargura de alma, de uma dor intensa. Então ela transmite isso no seu choro. Ela coloca e expõe diante de Deus o seu choro. Há muita dor no coração de Ana nesse momento. Todo ano ela ia até lá, nada mudava, e Penina, a segunda mulher, criticava ela: ah, você não tem filho, você não serve para nada, você não é ninguém, você não tem valor, você não serve nem para ser uma boa mulher, uma boa esposa para o seu marido. E isso vai somando, há uma somatização aqui. Quando a gente entra num processo de irritações, de desapontamentos, a gente começa a olhar para as coisas e essas coisas começam a se tornarem agravantes daquilo que já existe no nosso interior. A guerra, o conflito, está aqui, no meu coração. As ações exteriores, as circunstâncias exteriores só vão validar. Parece que a gente está amargurado, está triste, e a gente começa só a enxergar desapontamento, tristeza e amargura. Quando a boca está amarga, mesmo que a gente prove do doce mais doce, nós vamos achar ainda amargo. Porque a boca está amarga. Porque há uma irritação e uma inquietação aqui dentro, então eu não consigo ter prazer nas menores coisas, nas coisas que estão se apresentando diante de mim, mas eu não vejo alegria, não tenho prazer nelas. E o texto então mostra aqui que ela tinha essa amargura de alma, e ela vai até o altar do Senhor e faz um voto. Versículo 11 diz que ela fez um voto ao Senhor. E fez um voto duplo aqui, interessante esse momento. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, vai ao Senhor dos Exércitos fazer esse voto. Se deveras atentares para a aflição da tua serva, ele está jogando com Deus. Se o Senhor está atento ao que está acontecendo comigo, percebe? Quando a gente está amargo, quando a gente está inquieto, a gente acha que Deus não está vendo a nossa dor. Deus não está olhando, não está percebendo o que está acontecendo comigo. E ela, se deveras atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, ela está achando: quem sou eu na fila do pão, né? Deus nem se lembra de mim. Deus nem sabe meu nome. Deus nem sabe quem sou eu. E ela continua: e da tua serva não te esqueceres. Assim, quem sabe Deus se lembrou lá no passado, né, em 1900 e Guaraná com rolha, né? Mas agora ela não sabe quem sou eu, Ana. Não tenho filho, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho status, não tenho nada. Não sou nem a principal esposa do meu marido, que é Penina. Penina tem filhos, eu não tenho filhos. Se te lembrares de mim e não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Ela faz um voto aqui duplo, ela fala daqui do voto do levita, ela consagra o seu filho ao serviço ao Senhor, e ao mesmo tempo ela faz o voto do nazireu, que não iria cortar o cabelo do menino, não passará navalha no cabelo do menino enquanto ele viver. Esse voto é interessante porque esses dois votos não são para sempre. O voto do levita, você consagrava o seu filho para servir ao Senhor, e ele servia ao Senhor até os 50 anos. Depois de 50 anos ele estava livre, não precisava mais participar. Mas ela faz um voto perpétuo aqui. Ele vai servir ao Senhor todos os dias da sua vida.
E o voto nazireu também era isso, era um momento que se fazia um voto diante do Senhor por um tempo, o menino não vai cortar o cabelo, e esse é um tempo. Depois ele volta a cortar o cabelo, volta à sua vida normal, mas por esse tempo ele vai ficar sem cortar o cabelo. E isso é um voto diante de Deus, para que Deus trabalhe, abençoe, fortaleça, renove a vida desse jovem, dessa criança. E esses dois votos ela faz perpetuamente diante de Deus. Se atentares a mim, se lembrares de mim e me deres um filho, eu vou dar esse filho para o Senhor. E é interessante aqui porque diz o texto, você lendo o texto, que versículo 13, que seus lábios se moviam, mas não saía voz nenhuma. Eu imagino que nesse momento Ana, há tanta angústia no seu coração. Sabe aqueles momentos que você não tem palavras? Você tem dor. Não tem palavras. Você expressa a sua dor diante de Deus. Deus, minha vida está assim. E você está ali, muitas vezes até balbuciando uma ou outra palavra, mas é mais uma oração silenciosa. É uma dor de alma que está sendo traduzida, colocada no altar de Deus. Ela está expressando, derramando as suas dores diante de Deus nesse momento. Mas não era natural ao judeu fazer oração silenciosa. Hoje em dia a gente faz oração silenciosa, mas naquela época não se fazia isso, não era natural fazer uma oração silenciosa. Ana está em tão profundo sentimento, tanta dor aqui, que ela está ali, ela e Deus. Eu imagino que nesse momento ela até esqueceu quem está ao redor dela. Ela está ali, ela e o Senhor, entregando a sua dor, chorando diante de Deus, chorando muito diante de Deus. E o texto diz que o sacerdote, Eli, versículo 16, olha aquela cena, vê Ana se derramando ali, e balbuciando algumas coisas, ele pensa que ela está embriagada. E ele se aproxima dela e chama ela de filha de Belial. Belial, nesse momento, é um título dado a Satanás. Ele fala que ela é uma filha de Belial, até quando vai se dar, você está embriagada com vinho. Ele vai para repreender a Ana. E Ana fala assim, não, Senhor, longe de mim, tua serva estar embriagada, eu estou aqui derramando a minha dor diante de Deus. Eu imagino que a dor de Ana nesse momento é tão profunda, tão forte, que ela não fica presa a esses protocolos, ela está ali derramando a sua dor, ela e Deus. Deus, nós estamos aqui, eu estou aqui, eu e tu, Senhor, o Senhor sabe a minha história, sabe a minha dor, estou aqui entregando a minha dificuldade diante do teu altar. E ali do altar, está olhando isso tudo e fala assim, essa mulher bebeu demais, veio templo ficar fazendo esse papelão, né? E ele vai para repreender a Ana. E Ana fala assim, não, Senhor, eu só quero ter uma bênção do Senhor. E é interessante aqui porque você começa então a entender os conflitos de Ana. Penina não era apoiadora de Ana, não era amiga de Ana. Poderia ser, não. São esposas do mesmo marido. Penina poderia se aproximar de Ana e falar assim, eu vou orar por você, vou te ajudar. Mas Penina tem filhos, ela discrimina Ana porque não tem filhos. Ela discrimina Ana como sendo um ser inferior. Eu tenho filhos, você tem, né? Que a coisa eu tenho, você não tem, né? E Ana é tratada como um ser subalterno.
O próprio marido, Eucana, vê que ela chora, ela não come mais, ela está num processo aqui de uma depressão profunda. Ele fala assim, mas eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Eucana está chamando, não tem filho, mas não tem problema, você é minha esposa amada, eu te amo, e eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas ele não entende que Ana precisa ter um filho, ela quer alcançar esse sonho, o sonho dela não realizado. A dor dela não está sendo compreendida nem por Penina, nem por Eucana, e muito menos pelo sacerdote que olha para ela e fala assim, você é uma filha de Belial, veio aqui para a igreja, encheu a cara, tomou uma garrafa de vinho aí e veio fazer papelão aqui na igreja. Diante desse cenário, você percebe que Ana perdeu a esperança. A dor de Ana, quando ela se derrama diante do altar, é porque ela não tem mais esperança. Você já passou por um momento que você perdeu a esperança? Você passou por um momento que de repente você quer saber, eu vou desistir, eu não aguento mais. Nada que eu tento, nada que eu faço, nada que eu começo vai dar resultado. Nada disso tem sentido para a minha vida. Se você já passou por um momento assim, você começa a entender o que Ana está passando. Porque Ana passou pelo mesmo. São momentos em que eu e você temos que nos derramar na mão de Deus. Nos derramar perante o Senhor nosso Deus. Você já passou por um momento que você pensou assim, Deus não está me ouvindo. Deus não ouve a minha oração. Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Mas quando você passou por um problema difícil, sério, complicado, chorou, pediu a Deus. E de repente, você sentiu paz. Paz. Não é algo que a gente consegue explicar, traduzir em palavras. Há uma guerra, há um conflito, tudo está dando errado. Você era para estar desesperado nesse momento, mas você sente paz. De alguma forma, não é que você está sendo assim irresponsável, olhando pelo olhar humano, pela ótica humana, você não pode sentir paz nesse momento. Você está sendo irresponsável. Já sentiu isso? Houve alguns momentos na minha vida que tudo se encaixava para dar errado. Eu olhava para as circunstâncias, eram contrárias a mim. Eu olhava para mim mesmo e não via respostas de Deus. Mas eu tinha paz. Nesses momentos que eu e você temos paz, é o Espírito Santo de Deus falando com o meu espírito. Falando com o homem interior. É o Espírito Santo de Deus consolador que ministra ao meu interior. Não são palavras audíveis, mas Deus está falando comigo e com você. E nós sentimos paz. Não somos irresponsáveis, a gente sente paz em meio à guerra. Ana vai até esse lugar em Siló. Siló em hebraico significa tranquilidade, repouso. Ela vai ao templo em Siló, em busca de respostas para a sua dor interna,
aquilo que não está resolvido, aquilo que imediatamente ela não vê nenhum tipo de mudança, nenhuma transformação, mas ela recebe uma palavra do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, nesse momento, vira para ela e fala: o Deus de Israel te conceda a tua petição. O Deus de Israel te conceda a tua petição. Esses são aqueles grandes momentos que a gente acha que Deus não fala mais conosco, não ministra mais na nossa vida, e a gente está ali cruamente colocando a nossa alma, a nossa dor diante de Deus, e de repente, de alguma forma, Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, traz paz para a nossa guerra, para os nossos conflitos pessoais, para nossas dores de alma. E não são palavras, mas é a ministração de Deus na nossa vida. Isso é o louvor. Quando eu me rendo diante de Deus, eu começo a entender o que Deus quer da minha vida. Você já passou por momentos que a gente busca respostas e não vem? De repente você esqueceu, já passou um tempo, está louvando a Deus, de repente vem aquele clique, aquela mensagem, aquela palavra, aquele pensamento. É o Espírito Santo de Deus falando comigo e com você. Ele não esqueceu a sua petição. Ele não esqueceu a sua dor. Ele não esqueceu a sua batalha. Ele é o Jeová Sabaoth. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele está presente em meio às minhas dores e necessidades. Nós precisamos entender uma coisa aqui muito importante. A promessa de Deus para mim e para você é que Ele supriria as nossas necessidades. Isso é uma promessa. Aquilo que é necessário, necessidade para mim, Deus vai suprir. Para uns, a necessidade é ter um emprego. Para outros, a necessidade é ter um filho, no caso de Ana. Para outros, a necessidade é ter um marido. Para outros, a necessidade é ter um carro. Para outros, a necessidade é ter uma casa. Cada um de nós temos necessidades distintas. Uma coisa que é necessidade para você pode não ser para mim. Uma coisa que é necessária para mim pode não ser para você. Isso é bobeira, não preciso disso. Carro, eu tenho 4, né? A gente pensa assim, né? Não tenho carro, eu ando de ônibus, não tem problema. Suíça é assim, né? Difícil você ver os suíços que tem um carro, né? A maioria deles não tem carro, nem tem carro, e não sente falta de ter um carro. Não é uma necessidade para a maioria deles. As necessidades seriam supridas a nós, isso é uma promessa. Mas existem coisas que eu e você vamos ter que buscar. São os nossos sonhos. São os nossos projetos. Aquilo que é sonho, eu tenho que buscar no Senhor. Eu vou ter que lutar, eu vou ter que enfrentar as circunstâncias, vou ter que enfrentar a adversidade para conseguir conquistar a minha vitória. Eu vou ter que buscar. A gente pensa que tudo vai cair do céu, né? Vai vir do céu, o Senhor está vendo aqui, né? Estou precisando disso, tal, né? As necessidades vão vir. Mas aquilo que eu desejo, aquilo que é sonho, eu tenho que buscar. Não vem automático. Isso não era fácil, né? Eu comprava uma daquelas cadeiras, você me deu uma, né? A cadeira daquela
de massagem, você senta nela, aperta um botão, né? Uma massagem legal, né? Fica assim, né? Aí você fica ali naquela cadeira de massagem, tomando água de coco, fala, Deus, vamos ver aí, manda mais bênção aí, eu estou esperando. O senhor não quer me abençoar? Então, estou esperando a bênção chegar. Estou aqui na cadeira de massagem, esperando só a minha bênção chegar. Não é isso. Há uma relação com Deus. E nessa relação com Deus é que Ana começa a ter uma mudança na sua vida. A restauração de Ana começa a partir desse momento. Quando o sacerdote Eli vira para ela, o Deus de Israel te conceda a tua petição, ali começa a mudança na vida de Ana. Mas você olha para o texto, Ana teve um arrepio, sentiu assim um friozinho na barriga. Teve uma visão, veio um anjo, Ana, suas orações estão sendo ouvidas lá no céu, todos os anjos já sabem da sua oração, Ana. Foi isso que aconteceu? Não. Ana não sentiu um arrepio, não viu um clarão, não sentiu nenhum sentimento estranho na sua vida, mas ela tomou a promessa. O Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela disse, amém. É minha bênção. É interessante porque nesse momento, já ouvi vários comentários, vários pastores falando sobre isso, que Eli está lançando uma palavra profética na vida de Ana. É bonito isso, né? Eli, então, deu uma palavra profética na vida de Ana, então ela ia ter um filho. Não é nada disso que está no texto. Eli viu a dor de Ana, viu que ela não estava embriagada e deu uma resposta piedosa, de amor, de carinho. Deus de Israel te conceda a tua petição. Nós só estamos aqui para servir ao Senhor. Eu e você somos o garçom nas mãos de Deus. Mas quem prepara a comida é o cozinheiro. Eu só entrego o prato. Eu vou até a mesa, ouço a sua história, ouço o que você está falando, a sua dor, anoto, levo diante do cozinheiro. Olha, ele pediu ali um filé com fritas, com uma salada de tomate, e você, então, prepara aí. E aí eu pego o prato e levo para o cliente, para quem pediu, fez o pedido. Minha função é essa só. Eu não preparo o prato, eu não faço o milagre. Quem faz o milagre é o Senhor. E se o Senhor decidiu que não vai dar um prato com filé com fritas, mas vai dar um prato de um frango grelhado, ou vai dar uma posta de peixe, ou vai dar um feijão com arroz, é o cozinheiro que decidiu que vai dar. Às vezes nós ficamos tentando driblar esse processo, não, mas tem que dar o prato que ela pediu, filé com fritas. E Deus falou, não, ela não está precisando de filé com fritas. Ela está precisando de feijão, está precisando de ferro agora. Que ela vai ter um filho, ela precisa ter ferro, precisa ter feijão, precisa se alimentar bem. Ela não vai comer filé com fritas, vai comer feijão. E esse é o nosso papel. Nós, como cristãos, devemos levar as pessoas a terem essa experiência com Deus e terem a sua vida restaurada. E eu queria que você prestasse atenção agora nesses 2 versículos que eu vou ler em seguida, versículo 18 e 19. Acompanhe e mantenha sua Bíblia aberta aí. Versículo 18 diz, foi a mulher pelo seu caminho. Aqui começa o processo da restauração de Ana. Agora que Ana recebeu a palavra do profeta, do Elias, do sacerdote Elias, agora que ela recebe essa promessa, que a sua petição seja concedida, ela agora tem um caminho de novo. É restaurada a sua identidade. Ela tem um caminho para andar novamente. Ela, de novo, agora ela tem objetivos. Ela pode caminhar
Até então, ela não tinha objetivos, não tinha para onde ir. Ela nunca podia ter filhos, era mulher estéril, se sentia inferior a todas as outras mulheres. Agora não. Agora ela tem um caminho. Agora ela tem a sua identidade restaurada. Na parte B do versículo, diz que ela foi a mulher pelo seu caminho e comeu. Lembra-se? Ana não comia mais. Agora ela voltou a comer. Quando a gente está doente, a gente está com febre, pode ser o melhor prato, aquele que a gente mais gosta, no meu caso, lasanha, né? Você vai olhar assim e falar, não estou com fome, não quero comer. Porque você está doente, você está enfermo, você não tem vontade de comer. E a gente começa a perceber que quando a pessoa passou um período de febre, de dor, de enfermidade, quando a pessoa fala, estou com fome, é o primeiro sinal de que a enfermidade está sendo vencida. Agora ela voltou a comer, ela não tem mais aquela dor, aquele amargo na sua boca, sumiu. Porque Deus de Israel me concedeu a minha petição. Ela começa a comer novamente. Ela começa a ter apetite pela vida. Aqui, na psicologia, fala das nossas volições, os nossos desejos. Ela agora volta a ter desejo de comer. Ela tem prazer em comer novamente. Aí no versículo 18 diz, ela não esteve mais triste. Aquela que estava em depressão profunda, que não conseguia nem colocar diante do altar do Senhor a sua oração, que o sacerdote ali olhou para ela, achou que ela estava embriagada, agora ela não estava mais triste. Ana volta a ter graça, que é o seu nome. Ana volta a ter alegria. Ana volta a sorrir. Nós temos no Brasil um médico chamado Drauzio Varela, vocês já viram isso, né? Várias vezes, comentário de Drauzio Varela. E ele fala que o sorrir restaura e o abraço cura. Quando nós sorrimos, nós mexemos uma infinidade de músculos, não só na nossa face, mas no corpo inteiro. Sabe quando você dá aquela gargalhada gostosa? Você mexe os músculos da barriga, das pernas, do ventre, dos braços, você mexe tudo. O sorrir restaura e o abraço cura. Ana voltou a sorrir, porque ela tem razão para sorrir agora. Porque Deus está lhe concedendo a sua petição. O versículo seguinte diz assim, que levantando-se de manhã, a pessoa quando está em depressão, ela não tem nem vontade de levantar da cama. Levantar para quê? Já viram aquele filme, vocês viram esse filme, Feitiço do Tempo? Filme bem antigo, né? Uau, eu vi esse filme assim várias vezes, o cara ficava preso no mesmo dia. Todo dia que ele levantava às 6 horas da manhã, era o mesmo dia, era a mesma coisa, eram as mesmas músicas, as mesmas histórias, a mesma situação, era o mesmo tudo. Aí ele disse que quer destruir tudo, sai matando todo mundo e tal. No dia seguinte ele acorda no mesmo dia, na mesma história, na mesma situação. Quanto mais coisa ele fazia para tentar quebrar aquilo ali, no dia seguinte ele acordava da mesma forma, no mesmo dia, na mesma hora, mesma situação. Aí ele começa a fazer o bem às pessoas. Ele resolve estudar piano. Mas todo dia ele ia fazer a mesma coisa, era o mesmo dia, mesma hora, mesma situação. Só que ele começou a dar uma sequência diferente para a rotina dele. Ana levantou-se de manhã novamente, porque ela foi restaurada de alma para enfrentar o seu dia. O dia continuou sendo o mesmo, mas agora a Ana tem um outro processo no seu interior, uma outra motivação na sua vida. Ela tem disposição para realizar coisas. Ela não está mais enferma, ela quer
realizar-se coisas, ela quer levantar-se da cama, ela quer produzir, ela quer dar frutos. Ainda no versículo 19, para a gente encerrar, diz: adoraram diante de Jeová. Ana chama Eucana, seu marido, para adorar diante de Jeová. A intimidade com Deus agora é restaurada. Ela tem motivos para adorar a Deus. Antes ela achava que Deus não se lembrava dela. Lembra a oração dela? Se te lembrares, se realmente eu for importante para ti. Agora ela não tem mais esse sentimento no interior dela. Ela levanta-se de manhã, chama o marido para adorar ao Senhor. Há uma intimidade com Deus restaurada. A espiritualidade é restaurada. Há momentos na minha vida e na sua vida que nós vamos passar por momentos muito difíceis. E se a gente deixar a irritação, a amargura, essa coisa azeda que se instaura na nossa vida, a gente não tem mais nem prazer de ir à igreja, de estar com o Senhor. Porque a gente acha que nada vai mudar. Agora, o Espírito Santo pôde ministrar na vida de Ana. E ela então pode voltar a adorar ao Senhor. Voltaram a adorar diante de Jeová. Ana e Eucana têm motivos para adorar ao Senhor. Ela chama o seu marido, uma só carne com ele, para adorarem juntos ao Senhor dos Exércitos. Por fim, ela diz, versículo 19 ainda, e voltaram para a sua casa em Ramá. Ramá em hebraico significa lugar alto, um refúgio. Ana agora volta para sua casa, para esse lugar de refúgio, para o seu lar. Sabe aquela coisa, você viajou, foi legal a viagem, foi muito gostoso, mas é melhor voltar para casa. É a minha cama, é a minha casa, são as minhas coisas. É bom estar em casa. Ela volta a ter prazer de estar em casa. Penina já não é mais uma ameaça para ela, já não a incomoda mais, ela está na sua casa. Ela é a mulher de Eucana e Deus deu a petição a ela. Ela vai conseguir prevalecer. E por último, ainda no versículo 19 diz, e Eucana se chegou à sua mulher, conheceu a sua mulher. Depois da restauração da intimidade com Deus, há uma restauração da intimidade com o seu marido. E o versículo 20 diz que, passado um tempo, Ana ficou grávida e depois deu à luz um filho. O Senhor se lembrou dela e ela deu à luz a Samuel. Samuel no hebraico significa o ouvir de Deus. Pedido atendido de Yahvé. Ouvindo a voz de Jeová. Samuel é o resultado de que Deus ouviu a voz de Ana e deu a ela a sua petição. Assim Deus quer trabalhar comigo e com você e nos dar a nossa petição. Quer restaurar a nossa intimidade com Ele, quer restaurar a nossa alegria com o Senhor, quer restaurar de novo o ânimo para não chorarmos mais, não estarmos irritados, azedos, amargos, inquietos, tudo parece que não está bom. Ele quer restaurar o nosso ânimo, quer nos trazer uma nova alegria e trazer a nós uma nova paz. Você se sentiu estéril, você tem se sentido ácido, amargo, sem objetivo, com dores.
Você está disposto a ser frutífero para Deus novamente? Deus está disposto a nos dar novos motivos para nos levantarmos de manhã e adorarmos ao seu nome. Assim Deus está restaurando a minha e a sua vida hoje. Os braços do Senhor estão abertos. Mateus capítulo 11 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, que é leve e suave de carregar. Deus está fazendo uma troca comigo e com você. Deixe no altar de Deus as suas dores e receba a bênção do Senhor. Deixe no altar de Deus as suas frustrações e receba de novo novos objetivos no Senhor. Deixe no altar de Deus as suas frustrações e receba de volta os teus sonhos, fortalecidos e renovados pela graça do Senhor nosso Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, ter um momento de oração, colocarmos diante do altar do Senhor a nossa vida. Que o Senhor esteja ministrando a cada um de nós essa noite. Você que nos acompanha pela internet, que o Senhor fale contigo nesse momento. Aonde você estiver, pare por um minuto. Se você está no carro, encoste um pouquinho, para ter um momento com o Senhor. Que nós tenhamos um momento de oração, de adoração diante do Senhor nosso Deus. Passado todo esse tempo, Ana ficou grávida, deu à luz um filho, e Samuel foi um dos mais importantes juízes da nação de Israel. Foi o último juiz da nação de Israel antes que viessem os reis. Deus usou a Samuel tremendamente, e Samuel era ouvido de Deus. Deus falava com Samuel, e Samuel tinha prazer em fazer a vontade do Senhor. Mas tudo isso aconteceu porque Ana, sua mãe, derramou o seu coração, entregou a sua depressão, as suas irritações, as suas frustrações, os seus medos diante do altar de Deus. E Deus lhe deu paz. O Jeová Shabaoth é aquele que nos dá paz para enfrentarmos as batalhas. Essa é a lógica inversa do reino de Deus. Quando nós precisamos enfrentar guerras, Deus se faz Jeová Shalom, nos dá paz para enfrentar as guerras. Quando nós precisamos de alguma forma de paz, de uma luta interna, Deus se faz Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, para enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades e prevalecermos no nome do Senhor nosso Deus. Pai, eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo fale com cada uma dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo essa noite ministre de uma forma pessoal e individual a cada uma, trabalhando as suas necessidades, as suas dores, suprindo essas necessidades, mas acima de tudo, renovando os sonhos, renovando os objetivos. Acima de tudo, como Jeová Shabaoth possa trazer um renovo do Senhor. Que o Senhor conceda a tua petição e mais, te fortaleça, para que você prevaleça, para que você possa construir, para que você possa ser um homem, uma mulher de sucesso, realizados, felizes, que como Ana você possa voltar a sorrir, você possa voltar a gargalhar, a ter prazer, porque o Senhor
dos exércitos é o meu Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, te conceda a tua petição. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida essa noite, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos, e tudo isso possa vir começar a se encaixar novamente e possa ser restituída a alegria, o prazer da comida, o prazer da comunhão, o prazer de louvar, o prazer de adorar, o prazer de exaltar a Deus, o prazer da oração, a intimidade com o Senhor seja restaurada, a intimidade do teu lar seja restaurada, a intimidade da tua família seja restaurada. Restaura, Senhor, restaura na vida da tua igreja, abençoando e fortalecendo em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador pessoal. Abençoa, Pai, a todos e todas essa noite, em nome e por amor do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você que nos acompanha pela internet, que o Senhor conceda a você a tua bênção. Aonde você está agora? Dê o seu like, escreva um comentário nesse sermão, leve essa palavra para outra pessoa, põe na sua rede de relacionamentos, mas acima de tudo eu falo com você, que Deus abençoe a sua vida, e você seja um instrumento de bênção para as pessoas ao seu redor. Vai nessa paz, vai nessa força, o Senhor seja contigo. Amém? Uma boa semana com Cristo Jesus.